Sejam bem-vindos ao podcast de Gerenciamento de Crises do Inteligência Jurídica do Machado Meyer Advogados. Hoje, nós pretendemos falar nesse segundo episódio sobre como prevenir e gerenciar crises no âmbito da educação. Sou Ana Carolina Lourenço, advogada de resolução de disputas no Machado Meyer Advogados. Vamos explorar como prevenir e gerenciar crises nesse retorno às aulas para que eles sejam mais seguros e de acordo com as exigências atuais. Para isso, nós temos convidados brilhantes para tratar sobre o tema. Vou começar com a nossa sócia do Machado Meyer Advogados, Eliane Carvalho, especialista em gestão de crise na área de resolução de disputas. E temos a honra de receber o pessoal da Parceiros da Educação, a Adriana Santos, que é professora da Rede Pública Estadual e gerente do programa de diretorias da Parceiros da Educação. E também o Rafael Machiaverni, que é o diretor-geral da Parceiros da Educação. E antes da gente falar do Volta às Aulas, a gente queria apresentar para vocês o Parceiros da Educação, porque ele pode ser de interesse para os nossos clientes de fazer parcerias com a instituição. Rafael, você pode contar para a gente um pouco do que é a Parceiros da Educação e qual que é o trabalho dela? Claro, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós somos o MOCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, cuja missão é transformar a educação pública paulista na melhor da América Latina até 2040. Para isso, a gente faz parcerias com escolas, com redes municipais e diretorias de ensino. São parcerias de 5 anos, com muito foco em apoiar a gestão escolar, a gestão educacional e o pedagógico, para melhorar os índices educacionais. A gente tem essas parcerias de 5 anos, que são transformadoras, e o que a gente aprende nessas parcerias e a maneira como a gente vê que a política pública chega nessas escolas, nessas regionais, nessas secretarias municipais e na rede estadual como um todo, isso nos alimenta para a gente conseguir apoiar a formulação de políticas públicas melhores, que depois a gente também apoia a implementação delas e apoia o monitoramento e acompanhamento. Então é um ciclo fechado. Nós estamos nas parcerias que hoje são 740 escolas, somos 740 escolas, 400 mil alunos, fazendo programas, pilotos, programas de uma contribuição a mais para aquelas escolas regionais e secretarias municipais, e aquilo que a gente aprende nessas escolas, a gente vai vendo a política pública chegar na ponta, nos ajuda a realmente contribuir com políticas que vão afetar todas as escolas do Estado. Porque a gente está falando de 18 mil escolas, não de 740. Então essa é a maneira como a gente consegue potencializar o nosso apoio. E a gente vem medindo resultados ano a ano, né? Ano passado a gente teve o IDEB, redes municipais parceiras subindo mais de 170 posições no ranking de 625 municípios que tiveram o IDEB declarado. A gente tem resultados de retorno social sobre investimento de R$ 7 para cada real investido. Então, a gente vai medindo para entender o tamanho do nosso impacto e como que a gente pode melhorar ano a ano. Então, esse é o nosso trabalho, e se aqueles que nos ouvem se interessarem pela Parceiros, eu peço que nos procurem, né, nosso site parceirosdaeducação.org.br, porque para nós é um prazer ter a sociedade, é muito importante, né? É um prazer e é muito importante ter a sociedade civil conosco. A gente tem mais de 100 parceiros que apoiam esse trabalho e que também são formadores de opinião para manter a continuidade das políticas públicas que realmente funcionam. Em janeiro, o assunto principal é volta às aulas e além de temas que em 2025 vai ser a primeira vez que tem a legislação de proibição de uso de aparelhos celulares nas escolas. Estamos discutindo muito também de metas educacionais, programas pedagógicos, a responsabilidade das escolas sobre casos de discriminação ou bullying. Todos esses assuntos estão emergentes e educação é sempre um fator fundamental na nossa sociedade. Acho que é muito importante a gente ter aqui a Parceiros da Educação, que está ali no dia a dia dentro das escolas também, fazendo esse apoio, para trazer com autoridade esse tema para o início das aulas, para ele ser mais tranquilo para todas as pessoas. E antes de falar um pouco sobre esse volta às aulas, que é a parte pedagógica que a gente não vai tratar aqui, que as instituições de ensino já tratam isso muito bem, eu queria tratar aqui como que podem acontecer as
as crises dentro dos ambientes escolares. Então, a gente sabe que elas podem ser diversas, né? A gente pode trazer tanto um caso de Covid, por exemplo, que aconteceu, uma crise, casos de saúde. Mas, Eliane, você como grande especialista em gestão de crise, como que você entende quais são os tipos de crises que podem acontecer dentro de instituições de ensino? Acho que no ano de 2024, os episódios de crise no ambiente escolar, eles foram bastante marcantes. Acho que quem acompanhou as redes sociais e os grandes meios de circulação teve bastante contato com questões envolvendo não só instituições de ensino, mas universidades de ensino de primeiro e segundo grau, mas também, no final do ano, questões envolvendo universidades. A gente teve crises de saúde na época da pandemia, então esse foi um assunto bastante relevante para as escolas em todos os níveis, porque de fato as crianças não podiam frequentar as escolas tiveram a dificuldade do ensino à distância e como se adaptar rapidamente àquela realidade. Então, esse foi um ambiente bastante difícil, crítico. Algumas escolas acabaram sofrendo, inclusive, êxodo de alunos ou migração de alunos de uma escola para outra. Então, esse com certeza foi uma questão crítica. Acho que um assunto que está bastante na moda, inclusive com algumas legislações que vão tratar a respeito, é a questão de crises cibernéticas, que elas vão passar necessariamente pelo ambiente escolar também com relação às questões de proteção de dados, né? Se você tem uma crise cibernética, um vazamento de dados da comunidade escolar, de determinada escola, enfim, essa pode ser uma crise que as escolas têm que pensar, têm que se preparar, refletir, se ainda não viveram, tem chances grandes de que possam passar por isso. A gente teve episódios bastante críticos dessas questões que acho que a gente vai falar um pouco mais adiante aqui, de discriminação racial, de bullying, de bullying cibernético também, né, dos grupos de WhatsApp, como é que as crianças se relacionam nesse ambiente virtual e as trocas entre elas. Enfim, acho que é um ambiente bastante delicado, com muitas questões, porque a gente também está falando em muitos níveis, né, de crianças em fase de aprendizado, em que talvez a questão mais importante seja mesmo o letramento e não a punição. Então, nós temos que tratar esse ambiente escolar de uma maneira bastante delicada, especial, e acho que por isso mesmo a gente tem esse episódio de discussão a respeito desse tema, de volta às aulas. E aqui eu falo não só como advogada especialista em gerenciamento de crise, mas também como mãe que tem filhos no ambiente de ainda ensino fundamental e também universitário, muito preocupada com esse ambiente, com a forma como as instituições de ensino também tratam esse tema. Então, eu queria dar as boas-vindas aos parceiros da educação, também parceiros do Machado Meyer nessa atividade. Espero que esse nosso episódio contribua para a volta às aulas e também para eventuais interessados em ter a parceiros da educação como parceiros nessa jornada de uma melhor educação. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. E trazendo essas multiplicidades de crises, quando elas acontecem, qual é o impacto, ou quais são possivelmente os impactos socioemocionais dentro dos ambientes escolares? É bem específico, né, falar de impacto socioemocional, porque gera ali toda uma situação que essas pessoas envolvidas, todas elas são impactadas. Então, o tratamento para cada uma delas, diante da situação, é diferenciado. Então, a gente traz muito a questão do acolhimento, né? O entender a situação, conversar com os envolvidos, compreender esse cenário para que as medidas sejam cautelosas, sábias e bem direcionadas, né? Como você mesmo falou, como mãe, como profissional da educação, a nossa responsabilidade nessa esfera é muito grande também. Então, todas as pessoas envolvidas, né, a gente fala de responsabilidade para que isso tenha o melhor encaminhamento, né, e todo esse impacto socioemocional seja gerido com cautela. Então, trazer outras pessoas que possam contribuir para que isso ocorra é muito válido. A escola tem esse potencial
de organização institucional. Ela busca essa rede de apoio, né, com UBS, com postos, né, de atendimento a vítimas, tanto em questões psicológicas ou discriminações ali. Então, a escola ter esse cuidado em identificar os cenários, né, ter os profissionais envolvidos nessas ações, identificar esses cenários e acionar as pessoas, né, responsáveis a cuidar e tratar com responsabilidade sobre isso, é o melhor encaminhamento de gerenciamento de crises, para que nada seja impulsivo, né, tem que ser cauteloso e cuidadoso. Ótimo. E os impactos pedagógicos? Porque o emocional você trouxe para a gente toda essa rede, como que ela é importante, né? Mas como, assim, nos últimos anos, vocês sentiram que foram os impactos pedagógicos de eventuais crises que aconteceram? Sim. Isso impacta muito na nossa ação, né, Rafa? A gente vem trabalhando indicadores de aprendizagem, olhando esse processo, né? O quanto o Covid impactou na aprendizagem dos estudantes, falando de saúde, como a gente trouxe, e outras situações que ocorrem dentro da escola, o quanto que isso impacta na aprendizagem do estudante. Para que a ação pedagógica ela seja efetiva, eu até vou pedir apoio depois do Rafa aqui, das medidas que a gente, enquanto parceiros, adota para que isso apoie as escolas, mas a formação continuada, né? O olhar para o professor, que é a pessoa que está lidando diretamente com aquela situação, e ele poder apoiar o estudante, ele entender os cenários de como levar isso para a gestão da escola, porque a gestão não está dentro da sala de aula. Ela vai ser reportada da ocorrência ou da situação. Então, esse professor ele tem que estar preparado, ele precisa ser formado, né? E o cuidado com essa formação não é somente o letramento, né? Mas, assim, a identificação da situação e como o acolhimento deve ser feito também. Nem sempre só estar letrado é o suficiente, porque ele leva isso para a formação pessoal dele. Ele não vai trazer uma aula falando de letramento racial ou letramento de gênero, alguma coisa assim, dentro da aula dele, sendo de matemática, por exemplo. Então, assim, é como ele identificar cenários, como ele se sentir preparado. A formação dele também tem que vir voltada para essa questão socioemocional dele. E como ele previne isso dentro do âmbito. Eu tenho algumas possibilidades que podem acolher muito o pedagógico e impactar menos, né, nessa questão da aprendizagem, que são as ações na transversalidade curricular. Então, assim, todo o pedagógico dialogando na mesma pauta, na mesma frequência, olhando para o material, né, curricular de qualquer rede que a gente esteja falando, tanto privada ou pública, mas o cuidado com esses materiais e atrelar isso a grandes temas de crise ou sensíveis que impactam o Brasil, mundo, escola, e o estudante começar a identificar aquilo dentro da sua realidade, dá um alerta, abre uma chave, abre uma porta. Então, para o estudante, aquilo começa a fazer sentido, não é uma fala desconexa. Falar de letramento racial não é exclusivamente falar de pautas sobre letramento, mas como articular isso em percentuais geográficos, né, localizações onde acontecem, onde foi os últimos casos mais evidentes. Então, isso se torna muito mais visível para o estudante, e a aprendizagem dele começa a ser significativa. Então, trabalhar muito a transversalidade do currículo, trabalhar projetos anti-bullying. Existe anti-bullying, gente? A gente já teve uma discussão pedagógica sobre isso, mas não vou entrar nessa pauta. Mas prevenção a bullying mesmo, né? E outros casos de discriminação que um pode levar ao outro, né? Então, uma ocorrência muito frequente, depois até me corrijam se eu estiver errada, mas uma ocorrência muito frequente de bullying e que ela vai para outras instâncias ali de discriminação, tanto racial quanto de gênero, que se torna um crime, deixa de ser somente uma ação ali de uma intercorrência e que exige uma medida mais cautelosa ali na situação, ela, se não for tratada com projetos de intervenção e bem organizados dentro do projeto da escola, pode virar uma crise muito grande. Então, para o pedagógico e para a aprendizagem, isso vai impactar. Esse estudante, ele não vai frequentar a aula. Ele vai estar em casa, ele vai estar em depressão, ele vai tentar suicídio e outras situações que a gente ouve muito na mídia. Então, é muito do cuidado que a equipe escolar tem que ter e identificar esses cenários para tomar as melhores decisões. E no fim, é uma crise muito ampla, né? Porque ela não afeta só aquela
aquela pessoa, ela afeta a reputação da escola, ela afeta a comunidade familiar, ela afeta os colegas, enfim, é uma sensibilidade muito grande. Imagina a dificuldade, de fato, para o professor em sala de aula identificar aquele episódio, acolher e tentar, na verdade, multiplicar melhores práticas. É, de fato, bastante desafiador. É um desafio muito grande, né? E a gente busca muito esse lugar, enquanto professora, em nos formarmos mesmo, né? Então, a gente, numa formação inicial, uma graduação que a gente fala, a gente não vem com esse manual. Não existe esse catálogo de situações que possam ocorrer. Então, é a prática mesmo, a prática docente, aquele dia a dia, o contato com o estudante, saber da vida dele, saber quem ele é, né? Ter essa relação muito próxima com a gestão para se sentir confortável e confiante também de falar, poxa, preciso de ajuda. Minha sala de aula está acontecendo tal situação, estou identificando isso, mas eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. E ele não se sentir sozinho. Então, quando no começo da fala eu trouxe o acolhimento, é em todas as instâncias, tanto para a vítima quanto para o professor, para o gestor, que busca ajuda também, que ele também não sabe. E tem outras instâncias, como a diretoria de ensino, que é uma porta que a gente atua, e outras esferas também que possam apoiá-lo. E é muito interessante. É uma rede de É uma apoio. rede importante, né? Acho que você trouxe na sua fala uma coisa muito interessante que a gente discutiu no nosso evento sobre gerenciamento de crises em casos de discriminação, que nós fizemos aqui dentro do contencioso, contencioso civil, em que o letramento ele é muito importante, mas o Daniel Bento do CERT falou de uma coisa muito legal, que é o letramento para ele virar fluência, para ele virar experiência, né? Para ele virar formação. E acho que um dos intuitos nossos de trazer a questão de gerenciamento de crise é justamente também dentro desse recorte, né, de instituições de ensino, para aperfeiçoar, às vezes, isso que não está no radar das escolas, não está no radar das instituições de ensino, que essas temáticas que são importantes para evitar com que sejam eventualmente condenadas dentro do judiciário, porque a partir de uma decisão recente do STF, casos de bullying e discriminação acontecidos dentro dos ambientes escolares são de responsabilidade das escolas. Inclusive, tem uma decisão recente no TJ do Distrito Federal, que o governo do Distrito Federal foi condenado a pagar uma indenização por dano moral por conta de um bullying que aconteceu dentro de um ambiente escolar, em que um dos professores estava no grupo de WhatsApp. Então, para evitar que dinheiros que devem ser cada vez mais destinados para a educação, porque a educação é um pilar fundamental da nossa sociedade, que a gente consiga, de fato, prevenir isso, né? E pensando nessas prevenções, eu queria ouvir um pouco do Rafael sobre qual que é a importância da gestão nesse ambiente escolar, como funcionam essas redes e como que essas redes podem apoiar para, de fato, ter uma volta às aulas mais tranquilas, né? É isso, a gente está falando de um tema tão importante, né? Que ele afeta o pedagógico, ele afeta todo o clima escolar e uma coisa alimenta a outra, né? Então, a gestão precisa estar muito bem preparada para lidar com isso. E para lidar com isso antes que vire uma crise e, caso ela se torne uma crise, para ter protocolos, né? Então, a gente acredita muito na importância do tema socioemocional, do tema clima escolar, a saúde mental que está junto com esse tema, as questões de discriminação racial, de gênero. Então, nós da Parceiros de Educação tentamos contribuir para um planejamento melhor das escolas nesses temas, né? Isso vai desembocar em casos extremos, como a gente estava falando aqui, de bullying, mas também ele desemboca em abandono, evasão, menor frequência escolar, menor aprendizado, expectativas mais baixas a respeito de um estudante ou outro, que também tem um impacto pedagógico imenso, né? É um fator importante. O quanto que o professor espera de um determinado aluno, né? Então, o que a gente acha importante é que esses temas primeiro estejam no planejamento da escola, desde o início, que a gestão pense esses temas e pense a partir de dados. Então, é importante que tenha os dados raciais dos alunos, como que está a distribuição de aprendizagem baseada nesses marcadores, que podem ser raciais, podem ser de gênero. Então, tudo isso entra num planejamento para ele ser intencional e, de fato, a escola trabalhar para apoiar esses alunos
o que no fim das contas vai garantir que esses casos extremos não aconteçam, né? Então, acho que isso esteja no planejamento, que esses protocolos sejam pensados antes, que os casos mais delicados sejam contemplados antes do início das aulas, que os casos de anos anteriores sejam trazidos para discussão, para lições aprendidas também, é super importante, que a rede protetiva seja acionada mesmo antes do início das aulas. Então, no caso, por exemplo, de escolas públicas que se relacionam muito com as UBSs, com os CRAs, os CACs, então, todos aqueles aparelhos que são de saúde, que são de apoio socioemocional, são de apoio psicológico, que são de apoio de assistência social, eles já têm que estar mapeados pela escola e, previamente, esse contato tem que ser feito, tem que ter essa conexão, porque é isso que vai apoiar num momento de crise, isso que vai apoiar a prevenção de uma crise. Então, do ponto de vista de planejamento, isso é muito importante. A formação dos professores, então, a formação de professores para questões de saúde mental, né? O professor, ele fica com o aluno, com aquele grupo de alunos, uma quantidade de horas imensa durante o ano. Então, ele, se formado adequadamente, ele pode identificar comportamentos, ele pode identificar tendências, e ele não vai... a gente não pode pôr uma carga sobre ele de que ele vai resolver esses problemas, mas que ele saiba dar um bom encaminhamento. A gente vê o quanto que você ir para um centro de atenção psicossocial bem encaminhado faz diferença com relação ao aluno ser simplesmente mandado para lá. Então, essa parte de formação, que aí é uma formação socioemocional, de saúde mental, de equidade, né? Uma formação a respeito de discriminação, das mais variadas formas, tudo isso vai se aliando àquele planejamento para que os professores tenham mais, professores e gestores escolares tenham mais ferramentas, né, para lidar e que eles possam realmente contribuir com os alunos e com a turma. E depois, no caso de crises, que hoje em dia são muito potencializadas pela questão cibernética, né, como a Eliane falou, que a gente já tenha instâncias dentro da escola que vão tratar daquele assunto, que vão aliviar um pouco a pressão e pensar como que aquilo pode ser formativo, educativo para os alunos, para a escola. Então esse é um conjunto, né, que começa lá no planejamento e depois ele vai até a gestão de uma crise efetiva que pode vir a acontecer, como a gente tem visto que acontece cada vez mais. Muito potencializado por esse nosso mundo, né, de redes sociais, em que tudo toma uma proporção muito grande. E muito rápido. Muito rapidamente. Tanto as redes sociais potencializam isso, que no ano passado, a palavra do ano de Oxford foi brain rot. E pensando tanto nessa saúde mental, que tem sido fragilizada, né, principalmente, acho que depois das crises do Covid, e se a gente pesquisa no Google a palavra escola, muitas das vezes ela está vindo associada com racismo por conta de casos que têm acontecido com mais frequência. Tem um estudo que aumentou em 56% o número de denúncias de discriminação em ambientes escolares. E aí, queria ouvir um pouco de você, Adriana, como que você tem percebido isso e o que você entende, aliado com isso que o Rafael já trouxe, com o que você já trouxe também, de formas de prevenir, mas que às vezes estão fora desse radar só da formação e do letramento, de como esses ambientes, para eles serem mais saudáveis, para eles serem mais diversos, mais inclusivos. Inclusive, tem um ponto muito interessante que tem uma pesquisa recente que aumentou de 77% para 91% a qualidade inclusiva das escolas para as pessoas com deficiência. Então, em salas de aulas comuns, antigamente a gente não conseguia encontrar tantas pessoas com deficiência vivendo nos mesmos ambientes e isso tem melhorado bastante. E a gente percebe que isso melhora bastante, inclusive e principalmente em escolas públicas. Falando isso em outras palestras que a gente em outros estudos que a gente já fez. Mas queria ouvir um pouco de você sobre isso. Assim, esses ambientes eles estão sendo mais inclusivos. E o que fazer para que essa inclusão que a gente consiga mitigar ou combater que aconteçam eventuais discriminações dentro desses espaços? Nossa, é bem
extenso, tem tanta coisa para falar. Você trouxe 2 pautas aí que roda a hora de trabalhar. Então, falar de pessoas com deficiência e falar de questão de raça e gênero, para mim, são pautas que fazem percurso na minha carreira. Mas vamos lá, falar primeiro da questão racial. Nós temos a Lei 10.639, né, 20 anos aí no mercado e precisa ser esmiuçada, né, porque fala da responsabilidade de se trabalhar a história e a cultura afro-brasileira dentro do âmbito escolar, tanto nos componentes curriculares como, né, nos projetos, ações de intervenção, o dia a dia. Então, pílulas que estão alocadas em todo o âmbito mobilizam ações diferenciadas. Então, quando você falou não só da formação, mas a formação ela cabe para todos, né? Então, o aluno está sendo formado ali criticamente, o professor ele precisa de uma formação para trabalhar essas temáticas, a gestão precisa de ser formada para também como acionar outros apoios e direcionar isso. Então, é uma formação colaborativa, uma formação conjunta. E quando se fala de questão racial, né, e trabalhar a equidade ou a educação antirracista dentro desses âmbitos, requer que todos estejam empenhados no mesmo processo. Não dá para ser diferente. Então, ela não vai acontecer numa reunião específica, ela vai acontecer no atitudinal, o dia a dia, o cotidiano. Então, como esses estudantes se relacionam na hora de intervalo, como eles se relacionam na hora de agrupamentos para uma avaliação ou para um trabalho que deve ser colaborativo ali em grupo, quando se tem uma pessoa negra ou uma pessoa com deficiência nesse grupo, como que é a interação dele com essa pessoa? E a intervenção ela tem que ser imediata, ela tem que ser naquele momento. Não mudar o problema, né, identificado, tanto a pessoa que está causando a situação, quanto o estudante que está sendo vítima desse processo. Tirar ele, transferir ou deixar ele fora desse processo. Quando se fala de inclusão, vai muito além do que estar dentro do âmbito, é pertencer a esse âmbito, né? O estudante precisa se sentir seguro, a escola tem que ser um ambiente seguro e acolhedor para todos, é direito de todos, né? E é dever nosso. Então, quando a gente fala muito desse movimento de inclusão dentro do âmbito escolar, além de identificar os cenários como o Rafael mesmo trouxe aqui, e você também trouxe essas outras questões, Li, mas é como os estudantes, desde a recepção de uma merenda ali na bancada, ele se comporta, né? E como isso, sendo identificado alguma situação que possa gerar uma crise ali, jogar comida, desperdiçar comida, ou bater no amiguinho, empurrar na fila, ou não deixar ele passar na frente porque ele é cadeirante ou porque ele é negro. Várias situações que são identificadas ali naquele momento requerem intervenções. E aí eu volto a falar dos projetos contínuos, ações contínuas, os temas transversais. E pedagogicamente falando, é a melhor forma de se formar. Porque o professor ele vai estar se letrando para que haja aquela aula. Então, ele vai buscar várias estratégias e metodologias de aprendizagem para apoiar o estudante naquele processo. Mas como eu volto a dizer, é uma ação que deve ser contínua e colaborativa. Todos devem estar empenhados no processo. Excelente. No primeiro episódio sobre gerenciamento de crise, a gente falou como que aconteceram diversas crises no âmbito de instituições de ensino. Mas antes dele terminar, eu me recordo que a gente falou sobre como que prevenir é melhor do que remediar, né? E aí, Eliane, eu queria ouvir um pouco de como que a gente pode utilizar de ações para que 2025 seja um ano um pouco mais tranquilo em relação às questões de crises reputacionais, principalmente dentro de instituições de ensino. Bom, acho que a prevenção efetiva é justamente um tema que foi exatamente tratado aqui pelos profissionais de pedagogia, né? Então, acho que tem justamente a formação do professor, o preparo da direção da escola. Acho que essas são as reais medidas e as mais efetivas para a prevenção da crise. Agora, se a gente traz para o ambiente um pouco mais jurídico, né, para que, enfim, determinada escola ou determinado parceiro ou determinado ente de determinada instituição de ensino não acabe, enfim, nas redes sociais ou no Instagram, nas mídias,
efetivamente o cuidado, né, e a atenção é extremamente importante do ponto estar preparado para isso, né, não relativizar o risco de que aquilo pode acontecer dentro da instituição. Às vezes isso vale para qualquer ramo, né? Às vezes a gente diz, não, isso acontece na escola vizinha, mas não acontece na minha, acontece na empresa vizinha, mas não vai acontecer comigo. Todo mundo saber que tem o risco de que um episódio de cyberbullying, um episódio de violência, uma crise sanitária, todo mundo está sujeito a risco. Então, você ter a ciência disso e se preparar, né, treinar funcionários, treinar professores para estarem atentos a esses episódios é extremamente importante. E se de tudo não tiver jeito e a crise efetivamente acontecer, né, o episódio mais gravoso tiver ali, tomar muito cuidado com a comunicação, né? Quem não comunica, comunica. Eu sempre digo isso nas nossas discussões a respeito de crise, não se manifestar, se omitir a escola, a empresa, enfim. Isso é muito grave, porque as pessoas acabam concluindo, julgando, decidindo antes que a própria instituição de ensino ou a própria empresa se manifeste. Então, a comunicação interna ser alinhada com a comunicação externa. Então, que a linguagem que se tem com os alunos, com os professores, com a direção, com a imprensa, seja toda alinhada e esteja coerente, adequada, aderente às políticas da escola. Um outro ponto que me preocupa muito do ponto de vista jurídico é a escola ter ferramentas e mecanismos de apuração dos eventos e de tomada de decisão. Então, em alguns episódios do ano passado, bastante midiáticos, a gente percebia a comunidade de pais ou a comunidade de alunos querendo decisões da escola e decisões muito rápidas, como se a escola tivesse a capacidade de apurar e julgar em questão de horas para decidir pela expulsão de um aluno, ou pela transferência dele, ou pela condenação, vamos dizer assim, por determinado episódio. Então, a escola tem que ter regulamento e tem que ter efetivamente um rito para apurar os casos críticos dentro dela, comunicando a comunidade, comunicando os alunos, professores, etc., a respeito da apuração, da tomada de decisão, se eventualmente for o caso de ser uma punição ou se eventualmente a escola optar pela adoção de uma justiça restaurativa, mas, enfim, ter uma regra e um rito de apuração de um devido processo legal na comunidade escolar é bastante importante. Então, no fim, para concluir, a escola tem que treinar, estar preparada para esses episódios e para o processo de tomada de decisão, quase como se fosse uma tomada de decisão num outro processo que seja o judicial que a gente está acostumado aqui no escritório. Acho que, de novo, você tem toda a razão que prevenir é muito melhor. A gente espera que nenhuma instituição de ensino passe por isso, né, e que não aconteça, mas se acontecer, o protocolo tem que estar pronto, o regimento da escola tem que ter os mecanismos próprios e todo mundo está minimamente treinado para acolher e para dar a resposta que se faça necessária. Perfeito. A gente já está encaminhando para o final desse segundo episódio da série de gerenciamento de crises. Essa série ela é prévia ao Summit, que acontecerá no primeiro semestre de 2025. Em breve, as inscrições serão abertas. E antes da gente encerrar, queria que vocês trouxessem insights finais sobre o tema. Então, antes disso, agradecê-los imensamente por essa troca, por esse bate-papo. Acho que as instituições de ensino que nos assistem vão começar o ano bem mais preparadas para isso. A comunidade que nos assiste também já conhece agora a Parceira da Educação e sabe onde pode procurar a instituição para apoiar, para que a gente, de fato, tenha a educação pública de São Paulo uma das melhores da América Latina. A gente acredita também bastante nisso. E lembrando, né, que isso também vira farol para todos os outros estados, para que a gente consiga fazer isso de uma forma nacional. Então, pedir para vocês fazerem os insights finais. Bom, obrigado. Gostaria de agradecer novamente, Machado Mery, pela parceria, por a gente estar aqui hoje. Eu acho que tem um ponto que a Eliane trouxe sobre a família
E aí, falando desses casos em escolas particulares, especialmente de elite, de São Paulo, a gente teve um envolvimento das famílias, né, muito grande e forte, mas a gente também tem, por outro lado, nas escolas públicas, uma questão de falta de envolvimento da família. E a gente sabe o quanto que isso é importante para garantir um clima escolar melhor, né? Um clima escolar e aprendizagem melhor. Então, esse tema de se preparar para crises, esse tema da equidade, esse tema do bullying, pode ser um chamariz muito importante para a gestão escolar trazer a família desde o início. A gente conversa muito na Parceiros de como que a gente tem que criar mecanismos para que as famílias se envolvam mais com as escolas. Como trazer os pais? E uma estratégia interessante é essa, trazer para grupos de discussão, trazer para palestras que sejam do interesse deles. Então, hoje a gente tem essa questão de cada vez mais alunos com necessidades especiais nas escolas. Então, vamos falar desse tema. Vamos falar do tema do racismo. Vamos conversar com eles a respeito de que aparelhos de assistência social existem ao redor da escola. Então, trazer as famílias para falar de todos esses temas que podem desembocar em crise pode ser uma grande maneira de envolvê-los. Isso já cria uma situação, já cria uma comunicação, né? Eu gostei muito do quem não comunica também comunica, mas já vira uma língua franca, já vira uma comunicação de todos no ambiente escolar, professores, alunos, mães, pais, e eles estão falando a mesma língua a respeito de todos esses temas. Então, quando acontece, né, um tema, uma crise, quando acontece um caso de bullying, quando acontece um abuso, isso já foi discutido lá atrás, então os mecanismos, os protocolos já estão muito mais bem preparados. Então, acho que é importante trazer as famílias e trazê-las desde o início para que se tenha uma comunicação que prepare para uma reação, como disse a Drica, né, que uma reação de acolhimento, uma reação que seja de crescimento para todos os envolvidos. Sim. Eu queria complementar, Rafa, porque essa família também sofre. Essa mulher também é vítima, né? Muitas vezes ela apanha, ela não tem uma rede de apoio, ela passa fome, ela é mãe solo, ou essa criança ela não tem essa mãe e esse pai, tem um outro responsável, que pode ser um abusador, né? Então, quanta coisa envolve também esse responsável e esse familiar, se ele não estiver integrado, né? E a gente só pode identificar esse cenário a partir dessas portas abertas. Porque se essa família não se sentir pertencente a esse espaço e não querer estar ali, tem problema nessa casa. Então, vamos contactar a rede protetiva aí, cadê o conselho tutelar dessa região? Vamos entender por que essas faltas, quem é essa criança, quem é essa família, como vive essa mãe, né? Essa criança muitas vezes trabalha à noite no farol para ganhar o sustento. E aí, durante o dia, ela está na escola dormindo ou indo para outras questões em relação à alimentação também. E o foco, muitas vezes, do professor, da equipe, é o porquê que ele está assim, não a situação que o levou a ficar assim, né? Então, todo esse cuidado e entender esses cenários e trazer essa família para perto pode apoiar muito nessa gestão de crise, né? E como essa escola pode se tornar cada vez mais acolhedora e aberta para toda a comunidade. Então, eu uso também das palavras do Rafa como start final, que a escola é a família, né? Tem que estar todo mundo junto. Professor, aluno, todo mundo tem que se sentir pertencente a esse espaço e ele tem que ser seguro. É isso. Para quem quer se aprofundar mais sobre o tema, nossos conteúdos estão tanto na página do Machado Meira Advogados, no Instagram, quanto no nosso site da Inteligência Jurídica, na página de Gerenciamento de Crises. E teremos o nosso Summit no primeiro semestre de 2025. Muito obrigada pela oportunidade e nos vemos por aí. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigado, Carol.